Eu não quero essa noite aqui colocar uma caixa ou um alforge e pedir para você sair do seu lugar e vir aqui trazer alguma oferta. Também não quero te dar um envelope ungido, não quero pedir o seu dinheiro, mas eu quero tratar de um assunto bíblico relacionado, irmãos, a contribuições. Eu acho que alguns irmãos aqui já leram o meu livro, O Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio. A gente esclarece ali, à luz da Bíblia, à luz da história, que o dízimo, ele só veio entrar na igreja, se não me engano agora, lá pelo século 6, 7, por aí, com o imperador Constantino, que ele veio realmente se tornar obrigatório. A igreja católica introduziu ele, Igreja Católica Apostólica Romana, introduziu ele de forma voluntária, trouxe o dízimo da antiga aliança para a nova de forma voluntária. Depois Constantino impôs quem não desse o dízimo, tá? Isso eu estou falando baseado em livros históricos, tá bom, irmão? Tá no meu livro lá, tem a bibliografia no final do livro, tá tudo bem organizado, tá bom? Então, a Constantino impôs um imposto, tem até o valor lá que ele impôs o imposto, quem não desse o dízimo, tá? Para a igreja, ia ter que pagar um imposto para o governo. As pessoas pensaram, poxa, se é para pagar imposto para o governo, vou dar o dízimo para a igreja. Impôs isso. E aí os anos foram se passando, os séculos foram se passando, veio a reforma protestante, alguns reformadores comentaram sobre isso, sobre essa questão. O Lutero foi um que nunca disse que era obrigatório, ele disse que seria bom, que se a igreja tivesse aquele costume da antiga aliança, do velha aliança, de se pedir dízimo, mas como não era uma prática da nova aliança, então isso não podia ser exigido. Charles Haddon Spurgeon também comentou sobre isso, falou sobre isso, um dos principais pregadores da igreja. Enfim, falaram sobre isso, mas não trazendo isso como uma obrigação, ou mesmo como um princípio de contribuição, tá? Só que, aí começou a nascer vários movimentos evangélicos, e nesses vários movimentos evangélicos, que nasceu depois da reforma protestante, os próprios movimentos que saíram do catolicismo romano continuaram conduzindo as coisas praticamente como a igreja católica, porque a gente vê hoje que as igrejas evangélicas só muda nome, só muda placa, mas são praticamente igrejas católicas, trocaram os santos de barro, os santos, a imagem dos santos de gesso e tudo mais, pelos amuletos ungidos, e tudo mais, as novenas se transformaram em campanhas, enfim, então todo um significado naquilo que as igrejas evangélicas fazem, semelhança da igreja católica, e uma delas que entrou foi o dízimo, e a gente já nasceu com esse negócio do dízimo dentro da igreja, e aí a gente aprendeu toda a vida que o dízimo tinha que dar, só que aí quando a gente acorda para a realidade, a gente aprende que não, a gente vê que não tem nada a ver, nem obrigatório, nem voluntário, nada disso, tá? A coisa dentro da igreja sempre foi com um princípio muito diferente mesmo. Só que tanto é que a mente católica ainda está na maioria dos evangélicos, que quando você vai tocar nesse assunto do dízimo, que ele não é obrigatório, que ninguém tem que dar dízimo, nem voluntário, muito menos obrigatório, alguns deles ficam completamente revoltados, irados, chamando a gente de herege, tá? Que a gente não está interpretando a Bíblia da forma correta, enfim. E claro que se tiver dúvida, baixa o livro aí na descrição aqui do meu vídeo, desse vídeo aqui, dessa transmissão, tem o link desse livro gratuito para você ler, tá? Para você entender sobre isso. Mas a igreja, irmãos, a igreja apostólica, ela tinha princípios de coleta, quando tinha uma igreja necessitada, uma igreja passando dificuldade, as outras igrejas se mobilizavam voluntariamente para suprir a necessidade daquela igreja que estava passando dificuldade, tá? A gente vai ver isso, que é isso que a gente vai tratar nessa noite, e exatamente o que eu estava colocando, no final do meu livro, tá? Eu vou explicando, até a página sei lá quanta lá, não me lembro mais, explicando que o dízimo não é obrigatório, muita coisa lá, sobre a questão bíblica, judaica, e veterotestamentária. Depois a gente mostra como que o dízimo entrou na igreja, tá? Acho que a igreja mais honesta em abrir o jogo foi a igreja católica. Isso está no livro da pastoral do dízimo da igreja católica, não me lembro qual o volume, está tudo aí na bibliografia. Mas a igreja mais honesta para abrir o jogo, para dizer que quem introduziu o dízimo começou com eles, e depois com Constantino, foi a própria igreja católica quem abriu isso, O problema é que as pessoas não sabem, não lê, não procuram conhecer, tá? E lá pelo final eu explico para a igreja, tá, a forma correta de se contribuir, como se deve contribuir. Eu mostro que há necessidade na igreja,
que a igreja precisa, que a igreja tem necessidade, que precisa se manter, tá? Precisa se sustentar, e para isso nós precisamos de recursos. Então a gente mostra os meios bíblicos, princípios bíblicos para isso, tá? E a gente mostramos aqui 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 9, que era uma coleta que estava sendo feita para os crentes pobres, né? A igreja pobre, os crentes pobres, a igreja pobre, que estavam passando dificuldade lá na região da Judéia, e ali eles estavam ali pedindo essa ajuda, esse socorro financeiro, nas igrejas ali, no caso aqui, Grécia, né? E também Macedônia, pedindo ajuda, a Ásia, todas as igrejas, para mandar a coleta para os irmãos lá. Então a gente parte desse princípio e vê ali, por exemplo, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, a gente vê que era uma prática comum na igreja, os irmãos pegarem dos seus bens, trazerem para a igreja, depositar aos pés dos líderes, que no caso eram os apóstolos, e assim eles iam administrando aquele dinheiro, né, direcionando aquilo para necessidade da igreja. Era direcionado na necessidade da igreja. Tanto é que os irmãos que eram pobres, né, claro, continuavam pobres, porém sem passar necessidades. A igreja era suprida completamente as suas necessidades, embora houvesse irmãos pobres, mas não haviam mais entre eles necessitado algum, porque os irmãos que tinham propriedades, bens, traziam dos seus recursos, tá? Apresentavam, entregavam nas mãos dos apóstolos, no caso lá os líderes lá, e ali eles honestamente iam direcionando da forma correta. E a gente vê isso como um princípio, como algo que era praticado na igreja e que é um princípio que deve continuar sendo praticado. Então a gente quer falar sobre isso hoje, tá? Para que essa palavra, com toda honestidade, aqui não tem arrudeio, embora eu não vou aqui pedir o seu dinheiro, não vou fazer momento de ofertório, mas o meu intuito, querido, com essa palavra essa noite, é que o seu coração possa de fato se despertar com amor, com alegria, com voluntariedade, a olhar para as necessidades da igreja, da obra, né, da igreja, e se compadecer, e movido por amor, alegria e voluntariedade, né, Deus mover você para contribuir, né, no momento que você quiser, da forma que você quiser, com quanto você quiser e com quanto você puder. Tá? Então meu intuito essa noite é que de fato o coração da igreja venha atentar para isso, acordar para isso, tanto dos irmãos que estão aqui presentes, né? Como eu falei, que dos recursos que entram hoje aqui não daríamos nem para pagar o aluguel, né? E então despertar a igreja presente aqui e os irmãos também que acompanham a gente pelos nossos canais da internet e das redes sociais. Deus possa despertar para que haja essa voluntariedade mediante o aprendizado das Escrituras Sagradas, não mediante uma apelação, não mediante uma promessa mirabolante de que nós consagramos alguma coisa e lhe prometemos aqui 10 vezes mais se você assim o der, tá? De maneira alguma dessa maneira, mas tão somente aprendendo o que a Escritura diz e colocarmos em prática isso. Queridos, abra a sua Bíblia por gentileza em 2 Coríntios capítulo 9, tá? Nem me lembro a última vez que eu preguei sobre isso aqui, tá? A gente passa anos. Acho que a última vez que eu preguei sobre isso foi eu, Auricélio, está com uns 2 anos mais ou menos. A gente falou pregamos esse texto aqui, né? 2 anos mais ou menos. Não sei, não me lembro bem. Então a gente passa muito tempo para falar sobre isso. Então eu vou tratar do capítulo 8 e o capítulo 9, né? E pronto, e deixa Deus trabalhar aí, né? Quem sabe daqui 10 anos a gente volta a falar de novo sobre isso. Então vamos ler o verso primeiro. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessitamos de vos escrever, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Vamos lá, para só um instante por gentileza, vamos analisar os versículos. Então observe, Paulo, ele está tratando de uma coleta que eles estão fazendo, uma coleta material, uma coleta financeira, enfim, o que as pessoas quisessem dar, tá? E essa coleta, irmão, ela tem uma finalidade específica, que era para os irmãos, os santos necessitados, como ele diz. A coleta, a administração em favor dos santos que estão passando necessidade, dos crentes pobres, na verdade os crentes pobres lá da região
da Judéia. Então observe, nós queremos falar sobre esse princípio, né, da igreja se despertar para contribuir. Entenda, então a necessidade de se fazer uma coleta, de se pedir uma coleta, porque Paulo estava pedindo, Paulo estava fazendo a coleta, estava pedindo aos irmãos que cada um desse como eles pudessem, tá? Embora ele esperasse uma ação voluntária, uma ação espontânea, uma ação feita voluntariamente, mas ele estava apresentando a necessidade. Por quê, irmão? Porque é impossível que alguém se prontifique em ajudar se não souber da necessidade. Por exemplo, vamos dizer que Deus o livre, a irmã Lia está lá com a energia dela cortada, a água dela cortada, e ela está sem dinheiro para pagar, né? Para pagar. E aí ela está esperando em Deus, Deus provê. Só que para nós aqui, humanamente falando, é impossível a gente chegar para ajudar a irmã Lia, sem que a gente saiba da necessidade. Então, se nós soubermos da necessidade, se a irmã Lia disser para alguém: irmãos, orem por mim, porque a minha energia foi cortada, a minha água foi cortada, eu estou sem condição de pagar, de quitar essa dívida para que possa ser restabelecida o meu abastecimento. Então, no momento que ela fala da necessidade, aí vem ao nosso conhecimento. Então essa era a ideia de Paulo, falar da necessidade para que viesse ao conhecimento dos irmãos, e os irmãos, ao tomarem conhecimento, assim eles pudessem se prontificar em fazer algo. Observe que nós não vamos ver aqui apelação, não vamos ver aqui ameaças do apóstolo Paulo, dizendo que se alguém não der, vai para o inferno, se alguém não der, vai ser condenado, se alguém não der, vai perder a salvação, se alguém não der, vai ficar pobre. Enfim, nós não vemos essas ameaças de Paulo. Ele começa apresentando a necessidade. Então entenda, é necessário, querido, embora alguns me chamam de hipócrita, eu digo: poxa vida, a gente já não pede dízimo nem oferta, e aqui e acolá a gente fala da necessidade da obra, Aí quando eu falo da necessidade da obra, que fica gravado, ou que eu falo mesmo no canal, sem problema nenhum, aí o camarada vai lá: olha aí, hipócrita, não pede dízimo nem oferta, mas já está sugestionando aí para o povo ajudar. E mas por que eu faço isso? Por que eu apresento a dificuldade? Por que eu apresento o problema? Porque é bíblico, porque simplesmente é bíblico. Paulo fez isso. Paulo está escrevendo aos Coríntios e apresentando aqui a necessidade. Uma necessidade. Como é que vocês vão ajudar, irmãos, a honrar os compromissos da igreja? Como é que vocês vão ajudar a manter o ministério, a manter essa obra? Como é que vocês vão ajudar, por exemplo, a comprar o sistema de som? Nós vamos trocar esse ano, se Deus quiser. Como é que vocês vão ajudar, irmãos, a sustentar uma obra missionária que nós estamos abrindo no Acaraú, que nós abrimos lá em Madalena, que nós abrimos lá em Maracanaú, que nós estamos começando esse ano lá em Maranguape, que nós vamos abrir lá na Bahia, em qualquer lugar? Como é que vocês vão ajudar a sustentar, se não souberem do que está acontecendo? Como é que nós vamos conseguir ajudar os irmãos, que graças a Deus a igreja ajuda, às vezes com cesta básica, isso sempre a igreja ajuda com cesta básica, e por muitas vezes também com certa quantia em dinheiro, dependendo da condição, da situação do momento ali, qual seja a necessidade do irmão. Se é alimento, tem alimento, dá a cesta básica. Se é uma outra situação, é um aluguel, é uma energia, é um remédio, alguma coisa, e a igreja está tendo essa condição, então a igreja pega, da tesouraria da igreja, e passa para o irmão, para que o irmão não fique passando necessidade. Então, como é que nós íamos suprir essas necessidades se nós não apresentássemos a necessidade? Vocês não iam ter bola de cristal. Então, por isso é importante. Coloca uma coisa na tua cabeça, irmão. Coloca uma coisa na tua mente, tá? Para que não seja preciso a gente ficar sempre aqui: irmão, está passando necessidade disso, irmão, está passando necessidade daquilo. Cadê? Deixa eu ver aqui. A Luciana Marlene está lá atrás, a Daci está ali ouvindo. Alguns outros irmãos mais antigos não estão aqui. Mas quantas vezes eu precisei chegar no púlpito da igreja, quando a gente estava naquele prédio, e dizer: irmãos, olha, o aluguel está chegando, a gente não tem um dinheiro. Muitas vezes eu cheguei a falar isso, quer dizer, apresentando a necessidade, mas com toda sinceridade, irmão, era preciso apresentar a necessidade? Eu entendo que não. Por quê? Porque a igreja já sabe que nós temos um aluguel para pagar, a igreja já sabe que nós temos uma obra para manter.
que nós temos pessoas para ajudar, que nós temos campos missionários aí sendo abertos e que leva custo para a gente se deslocar para esses locais e até mesmo para ajudar os irmãos que estão lá nesses campos missionários, sei lá, ajudar de qualquer maneira. Há muitas formas, há muitas necessidades dentro da igreja, dentro da obra. Então, se eu sei que existem necessidades, então eu vou me prontificar desde já a fazer, a ajudar, a contribuir, a cooperar financeiramente para que isso aconteça. Então essa é a ideia de Paulo, explicar essa necessidade para que se fizesse essa coleta. Ele está fazendo uma coleta com um objetivo, ele está explicando qual é o objetivo, para fazer aquela coleta, né? Ali era algo direcionado, algo específico, já diferente do que nós vamos ver em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, que você vai ver que já era costume, os irmãos já traziam mesmo, sem nem eles apresentar necessidade, porque eles já sabiam que tinham necessidades, então eles já traziam mesmo, já depositavam aos pés dos apóstolos, que já sabiam que existia necessidade, então os apóstolos já iam direcionando aqueles recursos conforme havia, para onde havia a necessidade. Então, se nós sabemos que há necessidade, nós nem precisamos ouvir que há necessidade. Se nós já sabemos, então nós já devemos nos prontificar em fazer alguma coisa. Paulo diz, no verso número 2, ele fala da prontidão do ânimo dos irmãos. E ele diz que me arruma alguma coisa aqui, por favor, irmão. Ele diz que se gloria da prontidão dos irmãos, do ânimo dos irmãos, da qual ele se gloria dos irmãos, lá com os macedônios, que a Caia está pronta, desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muito. Então observe algo importante no verso 2, Paulo está dizendo, o ânimo pronto de vocês em ajudar, em contribuir com essa coleta, em ofertar nessa coleta, em dar alguma coisa para que essa coleta aconteça, esse ânimo de vocês pronto, eu tenho falado nas igrejas onde eu tenho andado. Aonde eu tenho andado, eu tenho falado nas igrejas, na região da Macedônia, e isso que, na Caia aliás, e isso que vocês estão fazendo, eu tenho falado nas outras igrejas, o que é que está acontecendo? O zelo de vocês está estimulando outras pessoas. Olha só, irmão, isso, o zelo de vocês está estimulando muitos. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo é que quando Paulo andava nas outras igrejas, ele falava na intenção de que aquela igreja se despertasse também em contribuir, se despertasse também em ajudar, em cooperar materialmente, financeiramente, na intenção de despertar os irmãos a ajudar. Paulo falava para aquela igreja, e falava para eles, olha, os irmãos lá de Corinto, já desde o ano passado que eles estão fazendo coletas, desde o ano passado que eles ajudam, que eles cooperam. E quando Paulo falava isso, de acordo com o final do verso 2, muitas pessoas eram estimuladas, aquilo era um estímulo, né? Dizer aqui, irmãos, por exemplo, irmãos, nós temos uma viagem missionária para fazer lá para o Graça. Pronto, isso aqui foi um fato que aconteceu aqui no nosso ministério aí no começo de dezembro. Acho que foi começo de dezembro, foi Gilmar, o Graça, não foi? Começo de dezembro, eu cheguei aqui, irmão, há uma necessidade urgente, nós irmos na cidade do Graça. Aí eu falei, irmãos, fulano de tal pegou do bolso aí para ajudar, para nós ir fazer essa viagem, e nós vamos fazer dentro do que nós temos que fazer. Esse argumento, essa palavra que eu falei, que alguém já tinha ajudado, acabou que estimulando outros irmãos também a ajudar, sem precisar colocar a faca no pescoço, sem precisar pressionar, sem precisar apelar, sem precisar prometer nada em troca, mas simplesmente falamos da necessidade que tinha, falamos que alguém já tinha se prontificado em ajudar, porque queria que essa viagem acontecesse, outros irmãos se prontificaram. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está falando isso, irmão. Isso que eu fiz, né, para essa viagem de graça, o que eu falei para os irmãos e me coloquei, foi exatamente o que Paulo fez com as igrejas da região da Macedônia, falando a respeito dos coríntios, estimulando outras pessoas. Que você sabia, irmão, que dependendo do discurso, a pessoa pode ser estimulada, como a pessoa pode também desanimar. Por exemplo, se você ficar ouvindo um obreiro, um irmão, um crente murmurador,
Um crente que fica dizendo: irmão, eu estou tão fraco, eu estou tão frio, irmão, estou tão fraco, tal. Você fica ouvindo isso, ele fica falando isso para você. Isso, de uma certa forma, daqui a pouco acaba desestimulando você, acaba desanimando você também, principalmente se for um obreiro, né? Pessoal, o Gilmar chega para um, ou eu chego para outro, um obreiro chega, né? E diz: irmão, eu estou tão fraco, eu estou me sentindo fraco, eu estou desanimado, estou quase desistindo da caminhada. Isso vai acabar estimulando outras pessoas. Mas se houver a pessoa falando, né, o contrário, né, incentivando: irmão, estou bem, irmão, vamos evangelizar, vamos para o campo, vamos se envolver. Irmãos, olha só, olha lá o exemplo do diácono Gilmar, olha lá o exemplo da irmã Rosimeire, olha lá como é que ele está trabalhando, envolvido, está lá nas missões. Isso é um estímulo para a pessoa. Então foi dessa forma que Paulo se colocou na questão das ofertas. As pessoas precisam ser estimuladas para ofertar, amém? É isso que Paulo está fazendo. Paulo usou essa, vamos chamar de estratégia, para despertar a igreja e ajudar. Diferente das igrejas de hoje, que usam estratégias totalmente antibíblicas. Paulo simplesmente usou a estratégia de que: olha, irmão, os irmãos lá de Corinto já estão ajudando desde o ano passado. Aí o pessoal ouviu isso: opa, vamos ajudar também. Opa, vamos contribuir também. Então, conosco aqui o que é que acontece? Como é que pode acontecer? Bem aberto, irmão. Hoje nós estamos aqui mesmo, um estudo aqui, uma coisa bem aberta mesmo. Não tem negócio de arrudei não. O que é que pode nos estimular, todos nós aqui, a ajudar o ministério? O que nós falamos aqui sobre os irmãos do YouTube, né? Os irmãos do YouTube que moram em outro estado, em outro país, em outro lugar, que não congregam aqui fisicamente conosco, já estão ajudando já. Alguns já faz semanas, outros fazem meses e outros fazem até anos que ajudam o ministério. Aí eu falando isso aqui, como Paulo falou, irmãos, os irmãos do YouTube estão ajudando o ministério, os irmãos do YouTube estão contribuindo com o ministério. Se não fosse a contribuição dele, não estava dando nem para pagar a despesa do ministério. Então isso deveria causar o que em nós? Um estímulo, não uma crítica. Porque esse argumento sincero que eu estou colocando para vocês é exatamente o que Paulo fez aqui na Bíblia. Exatamente o que ele fez. Então, esses irmãos do YouTube que estão ajudando, contribuindo, cooperando, amando esse ministério, vendo seriedade, vendo verdades bíblicas, um trabalho sendo realmente feito para a glória de Deus, estão se despertando a contribuir. E no momento em que eu falo isso aqui, o que é que deve acontecer? O que deve acontecer é que outros de nós aqui, que não estamos fazendo, nos estimular a fazer. Outros irmãos do YouTube também se despertarem a fazer. Não é verdade isso, irmão? Com certeza. Com certeza. Mas pastor, você está falando tão aberto. É porque é aberto mesmo, é que tem que ser aberto mesmo, tá? Não precisa ser escondido, não precisa ser por trás dos panos, tá? Tem que ser aberto mesmo. Por quê? Porque isso é bíblico. Foi isso que Paulo fez. Então, no verso, então isso, a ação dos irmãos de Corinto estava estimulando muitos, onde Paulo passava, ele falava, estimulava muitos. Então eu entendo que é totalmente bíblico, Gilmar, se nós chegarmos na congregação de Madalena, de Pajuçara, aqui na congregação daqui, ou mesmo num programa no YouTube, é totalmente bíblico e coerente a gente falar, mencionar os irmãos que estão ajudando, falar dos projetos da igreja. Irmão, nós temos projetos, nossa gráfica daqui a pouquinho, não demora muito, daqui a pouquinho já está montada ali, um irmão ajudou com isso, outro ajudou com aquilo, e agora nós vamos precisar de material para fazer essas coisas, e graças a Deus tem gente aqui de dentro que ajuda a gente, tem gente que assiste no YouTube que ajuda a gente. Então, no momento em que eu falar isso em qualquer congregação, ou o Gilmar falar isso em qualquer congregação, ou qualquer irmão aqui falar isso em qualquer congregação, a gente espera o quê? Que haja um despertamento por parte daqueles que estão ouvindo. E é isso que deve acontecer. É isso que deve acontecer, porque foi isso que aconteceu aqui. Aí Paulo vai e diz no verso 3: mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vocês não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto. Deixa eu baixar isso aqui. É quente, mas aí agora ficou bom, Gilmar.
Então diz aqui, mas enviei esses irmãos. São Paulo está falando dos irmãos que ele tinha enviado a Corinto. Os irmãos foram enviados a Corinto por Paulo para poder trazer aquela coleta, né, para levar para o local certo. Paulo está dizendo, eu enviei esses irmãos a vocês, para que a nossa glória acerca de vocês não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e achar vocês despercebidos, não nos envergonharemos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. O que Paulo está dizendo? Eu enviei alguns irmãos aí para pegar essas coletas, e eu disse para eles que vocês já estão prontos, eu disse para eles que vocês já estão ajudando, que vocês já estão cooperando. Tanto é que o que Paulo disse a respeito do Coríntio despertou os macedônios a ajudar também. Aí Paulo vai, pega macedônios e envia lá para Corinto para pegar as coletas, para ir com ele, claro, com Paulo, né? E aí Paulo já está preparando os coríntios. Olha, eu vou chegar aí com alguns macedônios, e eu disse para eles que vocês estão ajudando, que vocês estão cooperando, e que a ajuda de vocês, eu falei em todo canto, despertou o povo. Aí o que acontece? Eu estou falando isso aqui para que quando a gente chegar aí, a gente não encontre vocês despercebidos e eu venha passar vergonha. Ele falou isso no verso 3. E ele disse, eu venha passar vergonha, para não dizer vós. Por quê? Porque Paulo disse que os coríntios estavam ajudando. Aí você já pensou, os irmãos chegam lá, poxa vida, Paulo, você falou que os coríntios estão ajudando desde o ano passado, chegamos aqui, não tem nada pronto, não tem nada para levar, não tem nenhuma oferta, nenhuma contribuição. E Paulo disse o quê? Eu vou passar vergonha, mas para não dizer você, porque na verdade quem vai passar vergonha é vocês. Porque, irmãos, entende uma coisa, se a obra começa a passar necessidades e não consegue honrar os seus compromissos, claro, quem tem que ligar para o pessoal da aluguel sou eu para dizer não tenho dinheiro hoje, né? Quem tem que dizer para os irmãos da congregação não podemos ir porque não temos combustível nem dinheiro para poder ir fazer a viagem. Quem tem que dizer isso sou eu, lógico. Mas eu lhe pergunto, a vergonha é minha? Paulo está falando aqui, a vergonha é minha? É dever meu sustentar esse ministério sozinho financeiramente? Paulo está dizendo o quê? A vergonha não é dele, a vergonha seria da própria igreja de Corinto. Então, irmão, se por acaso alguma deficiência financeira acontecer dentro de um ministério, de uma igreja séria, bíblica, a vergonha não é do pastor, a vergonha é da própria igreja. Poxa vida, eu vim para cá porque fui impactado com a pregação, vim para cá porque senti a verdade, sinceridade, seriedade nessa obra, vim para cá porque vi seriedade, dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio, aqui não pede oferta, é uma igreja séria, bíblica, mas não estou fazendo nada para ajudar, não estou fazendo nada para manter essa obra. E olha aí, a obra, vamos dizer, o aluguel está com 2 meses atrasado, está não, viu? Graças a Deus está não, mas vamos dizer, o aluguel está com 2 meses atrasado, cortaram a luz, cortaram a água, as viagens missionárias pararam porque não tem dinheiro, os irmãos não estão sendo buscados na Kombi para vir para o culto porque não tem combustível, a Kombi deu prego, não tem como consertar. Então quer dizer, eu vim para cá que fui impactado com essa verdade, vi a seriedade, diz não é obrigatório, devorador não é demônio, não se pede oferta, mas eu sei que há necessidades nessa obra, eu sei que essa obra precisa, eu sei que essa igreja necessita, precisa se manter. Eu vejo o movimento dos irmãos, eu vejo os projetos missionários, vejo os trabalhos sendo feitos, eu sei que vidas estão sendo ajudadas. Então a vergonha é minha, porque os irmãos que estavam sendo ajudados não estão podendo mais ser, os compromissos que estavam sendo honrados não estão podendo mais ser honrados, as viagens missionárias não estão mais podendo ser feitas. Então a vergonha, eu me sinto envergonhado, porque se eu tivesse ajudado, se eu tivesse contribuído com o que eu posso, com o que eu tenho condição, com pouquinho que eu posso, pouquinho que eu tenho condição, e o outro tivesse feito o mesmo, e o outro tivesse feito o mesmo, pouquinho que eu posso, pouquinho que o outro pode, pouquinho que o outro pode, a gente teria conseguido manter, a gente teria conseguido sustentar, não teria
o aluguel atrasado, não teria a luz sido cortada, a água sido cortada, as viagens missionárias continuariam sendo feitas. Então, irmãos, a vergonha é para ser nossa, de todos nós. Não é minha, não é do Jumar, que é o presidente de missões, é nossa inteira. Então, Paulo já está preparando isso lá. Eu estou enviando os irmãos ir para fazer a coleta. Já disse que vocês estavam preparados, mas vai que eles chegam aí, vocês não prepararam nada, aí eu vou ficar com vergonha. Na verdade, vocês que devem ficar envergonhados. Paulo colocou. Então, nós não podemos, irmão, jamais passar esse tipo de vergonha de novo, como a gente já passou algumas vezes. A gente não pode ser aquele tipo de crente egoísta e dizer, o pastor que se vire, porque tem gente que é assim. Eu não estou nem aí, o pastor que se vire. Eu não estou nem aí, o pastor que deu o jeito dele lá. O irmão está morrendo de fome, a obra missionária está aí, ruída, caída, está tudo desmantelado. O pastor que se vire lá, resolver isso aí, eu não tenho nada a ver. Não é assim que a gente se constitui como uma comunidade, como uma igreja. A gente se constitui como uma comunidade, como uma igreja, entendendo a necessidade da igreja. No verso de número 5, aí Paulo diz para não passar vergonha. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que, primeiramente, fossem ter com vocês nada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza, ou como algo tomado à força. O que é que Paulo agora nos dá a entender? Paulo nos dá a nos entender no verso número 5, que ele primeiro enviou alguns irmãos, para que aqueles irmãos, ao chegar em Corinto, dissessem, está vindo os outros irmãos, está vindo aí já, dia tal, sei lá quando, eles estão vindo já para buscar as coletas. Então a gente tem que preparar isso para quando eles chegarem, estarem prontos. Paulo diz, para que esteja pronta como bênção, como algo que é dado para abençoar, como algo que é dado realmente com o intuito de abençoar, com amor, com alegria, com voluntariedade. Eu quero abençoar, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem por aquela igreja, por aquela obra, por aquele irmão. Então, como bênção, e não como avareza, ou como diz outra tradução, como algo tomado à força. Porque de repente Paulo ia chegar lá e uns iam dar como bênção, realmente, eu quero ajudar, eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar essa obra, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar que esse campo missionário continue, que esses trabalhos continuem, eu quero abençoar que essa gráfica seja montada e realmente vá para frente, eu quero abençoar, eu quero que isso aconteça, que essa obra se mantenha, que essa obra se sustente. Eu quero abençoar, eu quero ajudar para que os missionários que estão no campus, estão trabalhando lá, também sejam ajudados. Eu quero ajudar isso com amor, com alegria. Eu quero abençoar. Mas aí ao passo tem outros que fazem como algo tomado à força. Paulo está dizendo que seja dado, que você esteja pronto como bênção, não como avareza. Já tem outros que não, que dão, eu vou dar porque tem que dar, né? Eu vou fazer porque tem que fazer. Entenda, irmão, você não tem que fazer porque tem que fazer. Você não tem que dar porque tem que dar. Se você não quer dar, você não precisa dar. Entende isso? Se você não tem vontade de dar, se você não tem alegria de dar, não tem o prazer de dar, o gozo, o amor, a alegria, você não precisa dar. Você não vai perder sua salvação por isso. Você não vai para o inferno por causa disso. Você não vai ser condenado por causa disso, de maneira alguma, de forma alguma. O fato aqui é que o importante é dar como bênção e não como avareza. Dar por dar, dar como algo que foi tomado. Como é que funciona nas igrejas hoje? Chegue nas igrejas evangélicas e diga assim: irmãos, vamos dar uma oferta de amor para abençoar o ministério. Veja quantas pessoas vão vir à frente. Levanta na frente quem vai dar uma oferta de amor para ajudar essa obra, tá? Vê quantos irmãos vêm na frente e conta quanto cada um deu. Agora, no mesmo culto, com as mesmas pessoas, diga o seguinte: irmão, quem tem fé para dar R$100, R$1.000, R$5.000, Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai lhe dar 10 vezes mais. Deus vai lhe dar abundância, vai abrir as portas do céu. Quem tem fé para isso?
Pega um texto da Bíblia, lê e aplica erroneamente para os irmãos. Está aqui, igual Deus deu a Abraão, Ele vai dar para você também. Igual Jacó ficou rico, atravessou o Jaboque lá com um cajado na mão e um saco com pão seco, voltou rico. Deus vai fazer o mesmo na tua vida. Vem essa noite aqui no santo altar de Deus e coloque a sua oferta aqui nesse envelope. Aí você vai ver quanta gente vai vir. Aí vem um monte de gente. Com essa, aí conta quanto entrou. Aí entrou um monte de dinheiro. Foi dada como bênção? Foi dado como avareza. Foi dado, vai servir, vai ser usado, mas Deus não recebeu. Deus não se alegrou. E quantos de nós aqui não fez isso, né, irmão? Eu mesmo fiz isso no passado, não vou mentir. Fiz. Eu vi aqueles pastores falando com aquela autoridade, aquela convicção. Eu digo, pronto, é homem de Deus, me desse, eu vou dar, não tem nem conversa. Dava mesmo, acabou essa história. Tirava do leite dos meninos, no modo de falar, né? Dava. Dado como avareza, tomada a força, irmão. Isso aí, irmão, é um meio de tomar a força. Ele sabe que você não quer dar, tá? Faz como o Silas Malafaia. Sabe que às vezes eu falo o nome, tá? Falo o nome porque é algo que é real. Eu não estou mentindo nem caluniando. Eu vi o Silas Malafaia dizer que quem dá por amor é trouxa. Eu vi. Ele disse: você está dando por amor, seu trouxa? Então, seu trouxa, porque a Bíblia promete dar muito para quem dá, seu trouxa. Chama o pessoal de trouxa. Ou seja, então para ele, não sei se ele mudou, porque o homem está sujeito a mudar, claro, né? O homem está sujeito a reconhecer o erro e mudar, como eu reconheci muitos erros e tenho procurado mudar para a verdade. Pode ser que ele já tenha reconhecido esse erro que ele cometeu, mas se ele não reconheceu esse erro que ele cometeu, então para ele nós aqui somos trouxas. E por quê? Porque a gente ensina a dar como bênção, com amor. Então no verso de número 6, ele diz no verso 6: o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Querido, Paulo ele que usa o princípio da agricultura, né? O princípio da agricultura é isso. Tem um roçado, se você planta muito, você vai colher muito. Se você planta pouco, você vai colher pouco. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está incentivando os irmãos à avareza? De modo algum. Se Paulo estivesse incentivando os irmãos à avareza, Paulo estaria quebrando todo o contexto que ele vem falando, de amor, de alegria, cada um. Por quê? Porque no verso 7 mesmo ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, no verso 6 já estaria contradizendo o verso 7. Porque no verso 7 ele fala de amor, fala de alegria, no verso 1 ele falou de voluntariedade, de dar como bênção, né? Enfim, de prontidão, ele está falando disso. Como é que agora Paulo vai estar estimulando os irmãos à avareza? Entenda, queridos, estava conversando com o Jacques ali outro dia. Uma coisa que eu creio, tá? Eu creio que quando nós somos estimulados biblicamente, de acordo com 1 Coríntios, com 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 8, Atos 2, Atos 4, aí vem um erro de Ananias e Safira em Atos 5. No outro dia também a gente vai estudar sobre isso aí. Alguns estão dizendo que ele morreu porque não deu dízimo, né? Deu só 8%. Estava dizendo para o Jacques, eu creio que quando as pessoas são estimuladas a ajudar da forma bíblica correta, amor, alegria, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu tenho alegria de fazer. Rapaz, eu vi o meu irmão necessitado, vou estender a mão para ele, vou fazer algo por ele. Irmão, vinha cá, pega aqui isso aqui, irmão, Deus, estou com o meu coração aqui, sabe, eu não tenho muito não, mas eu queria te dar esses 100 reais aqui. Ou a obra, no caso aqui que eu estou falando, né, a obra como um todo, porque a obra como um todo, ela não envolve só ajudar um irmão. Eu dei até um exemplo aqui outro dia, que, vamos supor, se o Gilmar resolver pegar, vamos dizer que o Gilmar todo mês dê 100 reais para a obra, né, para ajudar a obra,
Mas o Gilmar de repente ele resolve mudar, dizer, não vou dar para a obra mais não, vou pegar e vou dar para aquele irmão ali. Então o Gilmar ajudou um irmão com R$100. Aí o outro irmão faz a mesma coisa, aí vai ajudar um outro irmão. A obra, aí a igreja em si, com os outros responsabilidades que ela tem, vai perecer. Mas se o Gilmar tivesse trazido, como era o que a igreja fazia, trazido, os outros irmãos tivessem trazido, nós que sabemos quem são os necessitados da igreja, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe, nós sabemos quem são os necessitados da igreja, quais são as necessidades do campo A, B, C da igreja local, nós direcionaríamos isso para a coisa certa, para a coisa correta. Era isso. Então, mas como ele está colocando aqui, então eu acredito particularmente que quando a gente é estimulado a fazer realmente da forma bíblica correta, com amor e com alegria, sem interesse algum de um retorno, é aqui onde está o problema. Aqui é onde os pastores têm feito o povo perder a bênção. Aqui é onde os líderes evangélicos têm feito as pessoas perderem o que de fato Deus poderia fazer por eles em alguma área, em alguma outra coisa. É quando eles incentivam as pessoas a fazerem esperando algo em troca. Quando você ensina a pessoa a fazer totalmente desinteressado, totalmente sem esperar absolutamente nada, então não, eu fiz porque eu quis fazer, eu fiz porque eu senti o desejo, o amor, a alegria, o toque de Deus, eu creio que foi um toque de Deus, o desejo, o amor, a alegria, eu quis ajudar, eu amo, eu tenho um prazer de fazer isso. Aí eu creio que Deus, Ele recompensa aquela pessoa de alguma maneira. Não que Deus seja obrigado a isso, porque Deus não é obrigado a isso. Mas como Deus, Ele é um Deus misericordioso, bondoso, que gosta que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e Ele se alegra quando o povo dele faz as coisas com amor e com alegria. Então eu vejo uma forma de Deus abençoar aquela pessoa, fazer algo por aquela pessoa, tá? Mesmo sem ela merecer, mas até com uma forma de abençoar ela e com uma forma de estimular ela. Eu creio dessa forma. Paulo dizendo aqui, não é que Paulo está trazendo aqui um princípio, não, agora eu vou dar R$100, Deus vai me dar 1.000, distorce o sentido disso. O pessoal distorce o sentido, não, vou dar 1.000, Deus vai me dar 10.000, não é isso que Paulo está falando. Mas eles colocam dessa maneira, e não. Paulo está falando do princípio do amor, da alegria, da voluntariedade, e Deus é o supridor das nossas necessidades. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer? Mesmo que eu tire do pouco que eu tenho para dar, Deus vai suprir minha necessidade, não vai me deixar faltar. É aquilo que João Batista disse ainda no tempo da lei. O ministério de João Batista ali, o ministério de João Batista foi exatamente no final da lei, na transição da lei para a graça, né? Anunciando o Messias. E ali João Batista disse, olha, o que nós fazemos, João? Perguntou. Não, quem tiver 2 túnicas, né, vamos usar na nossa linguagem aqui, quem tiver 2 camisas, dê uma para quem não tem. Quem tiver 2 sandálias, 2 pares de sandália, dê uma para quem não tem. Então João Batista já estava lá tratando esse princípio, isso é uma coisa que já vem. Essa prática da voluntariedade, a gente vai ver isso, irmãos, já desde de Davi, quando foi construir o templo. Está lá no meu livro. Como foi que Davi chegou para o povo? Pessoal, eu quero construir um templo para Deus. Eu mesmo, do que eu tenho, eu estou dando para ajudar. E quem aqui se move voluntariamente para ajudar também? Davi falou isso, dessa forma. Do mesmo jeito foi Moisés para a construção do tabernáculo móvel. Antes de ser o templo de Salomão, ele antes foi uma tenda móvel, né? Os irmãos sabem disso. E aí Moisés chegou lá, Deus deu a direção a ele, como é que tinha que fazer. Moisés chegou lá, pessoal, nós temos que construir um tabernáculo móvel, quem o coração se move aqui voluntariamente para ajudar, para fazer isso. E aí o povo foi para casa, no dia seguinte a Bíblia diz que moveu-se o coração voluntariamente, de homens e mulheres, e de príncipes, e de enfim, moveu-se voluntariamente, ele disse, Davi falou assim, Moisés falou dessa forma, quem aqui o coração se moveu voluntariamente, para ajudar-nos nesta obra, que Deus direcionou. Ele disse que o coração deles se moveram voluntariamente. No caso lá com
com Moisés, aconteceu de os feitores da tenda dizer: Moisés, manda o povo parar de trazer, porque já está sobrando, já tem muito, então não há mais necessidade, porque o povo trazia todo dia. Então você vê ali a atitude voluntária das pessoas. A pessoa não estava fazendo aquilo interessada. A proposta não foi de algo em troca, a proposta não foi de uma recompensa financeira, a proposta não foi de que Deus ia abrir porta do céu, né? Essa promessa de porta do céu era lá no dízimo. Ali está falando de ofertas voluntárias. E as portas do céu, você sabe que é chuva, né, irmão? Acho que os irmãos aqui já sabem, né? Porta do céu aberta, Malaquias 3, o que é? Chuva no tempo certo. Chuva no tempo para plantar, chuva no período certo para produzir, chuva no período certo para se colher. A chuva temporã e seródia, a chuva no tempo certo. Isso era as portas do céu que Deus ia se abrir. Aí a terra ia multiplicar muito grão, os gados iam ficar gordinhos, né? Diferente lá, irmão, você foi lá, o meu sogro falando, os olhos dele enchem de água, de lágrima. Gilmar, está triste lá o negócio, viu? A situação está triste lá. Começou a chover agora, mas está muito seco ainda, mano. A gente já passou na estrada de cabeça de boi lá, já, cabeça de gado lá, cabeça já, só o osso lá no chão. Você vê lá um cemitério lá, o pessoal já jogando lá, um monte de gado lá morto já assim do lado. Uma tristeza mesmo. Mas aí quando Deus abre as portas do céu lá, que Ele diz, manda chuva, o gado engorda, reproduz, não falta comida, enfim, é fartura para tudo. Mas aqui a coisa aqui é a voluntariedade. Deus não está prometendo nada. Deus está pedindo para as pessoas serem voluntárias, generosas. É esse o princípio aplicado para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para nós, para a igreja. E ali, irmão, eu vou te dizer com toda sinceridade, quem dera que esse sentimento de volição, de voluntariedade nascesse no nosso coração dessa forma, como a gente vê na igreja dos apóstolos, e como a gente vê ali no tempo de Davi, embora no tempo da lei, né? Estou falando da questão da voluntariedade, não era obrigação, no tempo da antiga aliança, mas está falando de voluntariedade, não era de algo obrigatório, de uma lei imposta, de um pedido, solicitação voluntária. Moisés apresentou a necessidade, tem que construir o tabernáculo. Quem aqui moveu o coração para ajudar? O povo moveu, trouxe tanto que precisou mandar parar. O outro, Davi, lá na frente, alguns anos depois, irmão, agora nós vamos construir o templo. Quem pode trazer? O povo trouxe. Quem quer trazer? Traz. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está usando basicamente esse princípio da voluntariedade. E ele diz mais aqui, que cada um, olha só como é interessante o verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, ou seja, nós não podemos aceitar, irmão, escute você aí que é evangélico e faz parte da igreja, você não pode aceitar que o pastor, que o pregador, coloque no seu coração o valor que você tem que dar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, eu e Deus é quem tem que propor no meu coração, não é o homem, não é alguém que tem que chegar e impor, não é alguém que tem que chegar e ordenar, tem que ser algo que vem partir de Deus, entre eu e Deus, algo pessoal. Então cada um deve contribuir. Irmão, está aqui, irmãos, o irmão aqui deu R$1.000, você tem que dar 1.000 também, não. Aí o camarada deu 1.000 porque podia, o outro que não pode, que nem teve um irmão aqui da igreja, que disse que fazia parte de uma outra igreja, se o pessoal fazendo uns votos lá alto, né, ele disse que não tinha nem condição, mas fez também, né? Fez também porque estava no meio do povo lá, todo mundo fazendo, aí tá bom, tem que fazer também, eu vou ficar por baixo. Acabou fazendo, mas mesmo sem poder. Aí depois vai fazer das tripas coração para pagar o tal do voto, né? Paulo está dizendo aqui o que? Cada um contribui segundo propôs no coração. Então, é a proposta que vem ao nosso coração. No meu caso, quando vem algo no meu coração, eu entendo que é de Deus, para mim, no meu caso. Não, Deus tocou no meu coração fazer isso pelo irmão, fazer isso pela obra, pela igreja, para uma viagem, para alguma coisa que vai acontecer. Não, Deus colocou no meu coração isso. Aí ele diz, cada um propõe no seu coração. Isso quer dizer que é algo pessoal, sua oferta é algo pessoal entre você e Deus. Nós não temos que colocar aqui no franelógrafo, a irmã Socorro deu R$100, o Gilmar deu 150, a Lia deu 50, nós não temos que colocar no franelógrafo.
Nós não temos que oprimir ninguém, que pressionar ninguém, nós temos que simplesmente propor no coração. É algo pessoal, íntimo. Tem irmãos que mandam e-mail para mim. O irmão mandou e-mail para mim agora esses dias, de uma igreja aí centenária. Ele disse que lá é o seguinte, que lá tem a unção dos dizimistas, né? Já é um tipo de pressão. A unção do dizimista. Tem lá o nome dos dizimistas no flanelógrafo. E se ele descobrir que um tocador, um pregador, um dirigente de congregação, um obreiro não é dizimista, ele afasta o irmão do cargo. O irmão não pega mais nem microfone para fazer nada. O irmão entendeu que ele estava pagando para poder exercer o cargo. Pagando. Mas é vendido. Se é assim, está sendo vendido, é pago, né? Então ele está dizendo aqui, é algo pessoal, sabe? Se eu fiz algo pela obra, você não tem que saber. Você não tem que saber quanto foi que eu fiz, quanto foi que eu dei. Não tem que saber, eu estou olhando aqui, eu estou achando que o Gilmar não está ajudando, não. Eu não tenho que pensar isso. Se eu estiver pensando isso, eu estou pecando. Porque ele está falando que é algo pessoal. Pessoal, se o Gilmar não está ajudando, é porque ele não quer, não sentiu no coração o desejo. Mas se o outro, o Roberto, está ajudando, é porque ele quer, sentiu no coração o desejo. Então não tem que ficar aqui investigando, pensando, sondando, quem fez, quem não fez. Está dizendo, é algo pessoal. Você quem propõe no seu coração que você vai fazer. E aí depois ele dá aqui o outro princípio. E cada um contribui segundo propõe no coração. Não faça isso com tristeza, nem pela necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então preste atenção nessas duas coisas. Quando você for ajudar o Ministério Missão de Fé, a igreja, a obra, não faça isso com tristeza. Se for fazer com tristeza, não faz, tá? Guarda o teu dinheiro. Não faça com tristeza. Gaste com a sua família, faça outra coisa, mas não gaste, não dê. Só dê se for com alegria. Deus dê. Não dê com tristeza, ou seja, dê com alegria. Segundo, não dê também pela necessidade. Olha só, pastor, mas você não acabou de falar da necessidade? Paulo falou da necessidade. É como se Paulo estivesse querendo dizer o seguinte: olha, irmãos, tem uma igreja pobre lá na Judéia que está precisando da nossa ajuda, e eu gostaria que nós nos mobilizássemos aqui e ajudássemos. Mas não dê apenas pela necessidade. Eu estou mostrando a necessidade, eu preciso mostrar a necessidade. Você precisa tomar o conhecimento que há uma necessidade. Mas não, agora que você está sabendo que há necessidade, não faça pela necessidade. Faça movido por amor. Não é diferente? É bem diferente. Me apresentar a necessidade. Eu tomei o conhecimento da necessidade. Mas eu não vou fazer pela necessidade, vou fazer por amor. Eu soube que é uma necessidade, e essa necessidade despertou em meu coração o amor de fazer algo, entendeu? Então é isso que Paulo está colocando. Eu vou dar, está precisando, eu vou dar, tá aí. Não, faça isso não. Eu não queria dar não vou dar não, porque, mas está precisando fazer o quê, né? Está aí, está aí. Não dê, nem aqui e nem em outro lugar. Só dê se for sem tristeza, ou seja, com alegria, e não pela necessidade, embora você precise saber que há uma necessidade, mas com amor. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Final do verso 7. Deus só vai amar, só vai ter prazer na sua oferta, na sua contribuição, na sua ajuda material, financeira para o ministério, para a obra, para a igreja, para o necessitado, seja para quem for, se for dado com alegria. Irmão, quantas pessoas estão dando dízimo sem alegria, simplesmente porque sentem no seu coração que a Bíblia obriga ele a dar? Porque aprenderam que a Bíblia obriga ele, sem que a Bíblia obrigue. A Bíblia não obriga, mas ensinaram para ele que a Bíblia obriga ele a dar, que se ele der ele prospera. Por isso que o comércio dele está bem, porque ele está dando dízimo. Por isso que a empresa dele está bem, porque ele está dando dízimo. Por isso que ele está empregado ganhando bem, porque ele está dando dízimo. Por isso que lá não tem doença, não está dando, porque ele está dando dízimo.
Então logo ele diz o quê? Está dando com alegria. Ele vai dizer isso, tá? Mas se a situação desse dizimista mudar, como é a de outros aqui, doença dentro de casa, comércio com dificuldade, o emprego baixou o salário, ficou desempregado, ele vai continuar dando com alegria? Lembrei de um testemunho que o Gilmar deu. Levou uma multa, foi de R$500, e eu não sei aonde levou uma multa, parou e disse: Senhor, sou dizimista da tua casa, na época, né? Sou dizimista da tua casa, levar uma multa dessa de R$500. Quer dizer, o amor e a alegria a dar era só porque as coisas estavam bem? Na verdade não era amor e alegria a dar não, meu irmão. Ele dava o dízimo porque a empresa dele estava bem, porque estava tendo saúde dentro de casa, estava tudo bem, o emprego estava bom, e ele dava como no subconsciente, talvez ele nem perceba isso, mas incutiram isso no subconsciente dele. Está dando porque para ele o dízimo é como uma coluna que está se sustentando aquilo, para ir tudo bem. E no subconsciente dele acredita que se ele tirar aquele dízimo, ele tira a coluna e as coisas desmoronam. Tanto é que tem pessoas aí que dizem o seguinte, que quando eu parei de dar o dízimo, minha finança ficou ruim. Tanto é que tem gente aí que diz o seguinte: quando eu parei de dar o dízimo, as coisas pioraram, minha empresa ficou ruim, meu emprego ficou ruim, as coisas financeiras aqui em casa complicaram quando eu parei de dar o dízimo. Tem pessoas que incutiram tanto isso na mente deles, eles acreditam tanto nisso, que quando eles param de dar o dízimo, que acontece alguma coisa, ele acha que é porque ele parou de dar o dízimo. E eu lhe digo uma coisa com toda certeza, que todo dizimista precisa gastar com remédio em algum momento da vida. O dizimista passa apertos financeiros, a não ser que ele seja um milionário. Eu estou falando da grande massa em geral. Todo dizimista passa aperto, passa dificuldade no comércio. Tem gente que compra e não paga, leva cheque sem fundo. Todo dizimista quebra, tem dizimista que quebra a empresa, passa dificuldade, aperto, tem confusão dentro de casa, tem familiar na droga, tem doença dentro de casa. Então, não era para isso estar acontecendo. Ele não é dizimista. Mas por que isso acontece mesmo ele sendo dizimista? Exatamente por quê? Porque o dízimo não existe. Porque o dízimo não se aplica para nós. Porque Deus jamais, irmão, Deus jamais ia fazer uma promessa para você: traga o dízimo que eu vou abençoar você, e você dando dízimo com fidelidade, Deus não te abençoando. A maioria dos dizimistas não tem casa própria. A maioria dos dizimistas, quando sai um negócio aí de R$100, ele já vai na igreja dar o testemunho que é porque deu dízimo, ou fez o voto. Não, meu irmão, saiu aquilo porque era uma causa que tinha que sair para você, e saiu. Aquilo saiu, veio porque era uma causa que estava esperando. Aí tem irmão na causa na justiça, tem outros com coisa aí que na justiça faz tempo para sair. Aí de repente ele faz um voto na igreja, dá um envelope, alguma coisa lá, ou dá um dízimo. Olha, irmão, eu dei o dízimo, eu peguei o envelope e a minha causa na justiça saiu porque era o tempo de sair. Só que com esse tipo de argumento eles vão iludindo as outras pessoas que vão correndo fazer o mesmo. É uma propaganda, é uma jogada, é uma estratégia, e as pessoas não percebem. Eu não gosto de fazer pegadinhas, eu tenho vontade de fazer, eu fico com vergonha. Eu ia perguntar: quem aqui ainda dá o dízimo? O irmão levantar a mão ali e passar vergonha, né? Então eu não gosto disso. Mas aqui, não precisa levantar a mão, não, tá? Mas quem aqui não dá mais o dízimo? Todos. Nenhum aqui dá mais o dízimo. E eu te pergunto: como é que ficou a tua vida depois que você parou de dar o dízimo? Pastor, nem subiu nem desceu, nem para mais nem para menos, não mudou nada. Outros vão dizer: pastor, eu tenho passado por uma dificuldade de uns tempos para cá. Alguns outros vão dizer: pastor, comigo está tudo bem, até deu uma melhoradazinha nas minhas finanças. Mas isso não tem nada, está nada relacionado com o dízimo, irmão. Nada disso está relacionado com o dízimo, nada. Se piorou, não é porque você parou de dar. Se melhorou, também não é porque você parou de dar. Se bem que quando para de dar, fica um dinheirinho a mais na carteira, né? Mas não é por isso. É porque exatamente, irmão, o tempo, é o momento, é a época.
é a circunstância. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde todo mundo passa aperto, dificuldade, passa ou não passa? Nós vivemos num mundo, inclusive num país muito difícil. Um país de um salário, meu irmão, que embora é importante, graças a Deus para quem recebe o salário, mas um salário que podia ser muito melhor, com impostos muito menores, e a gente viver muito melhor financeiramente. Então as dificuldades que você passa, ou as prosperidades que você tem dado no momento, tem nada relacionado que você parou de dar o dízimo ou continua dando o dízimo, nada. São coisas circunstanciais da vida. E claro, todos nós como crentes fiéis, deixando o dízimo de lado, que isso aí não existe, todos nós como crentes, homens e mulheres de Deus que amamos a Deus, somos servos de Deus fiéis, não me refiro fiel em dinheiro, fiel, né? Servos que amamos a Deus, servos escolhidos por Deus, eleitos de Deus, mesmo muitas vezes infiéis, com falhas e tudo mais, somos guiados por Deus. E tudo que vem à nossa mão, tudo que vem à nossa mesa, nós entendemos que é provisão dEle. Se a gente consegue comprar a nossa casinha própria, amém, foi provisão de Deus. Se a gente consegue comprar o carrinho da gente, amém, foi bênção de Deus. Se a gente conseguiu levar a família num restaurante, conseguiu fazer um passeio, um churrasco, amém, foi provisão de Deus. Tudo a gente atribui a Deus. Tudo. E se estamos passando por momentos difíceis, também a gente atribui a Deus como prova dele, e não como murmuração, como alguns fazem. Então o princípio é esse. Deus só vai se agradar quando é feito, quando é dado com alegria. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8: e Deus é poderoso para tornar a abundar abundantemente em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então ele está falando que Deus é poderoso para nos sustentar em tudo, e nós continuarmos abundando nas boas obras do Senhor. Ou seja, eu vou ajudar, vou contribuir com amor, com alegria, não vou esperar nada em troca, Deus me sustenta e eu continuo vivendo minha vida segundo minha vida e abundando na obra do Senhor. No verso de número 9 ele diz, como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você sabe que Provérbios, né, na própria lei, era muito agradável quando alguém olhava para os pobres e necessitados. Para os pobres e necessitados, é muito agradável. Deus se agrada. Salomão falou muito sobre isso, que Deus se alegra muito disso, que Deus se agrada muito disso. Quando olhamos para o pobre, para o necessitado, ele diz: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, quando isso é feito com amor, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, falasse a língua dos homens, desse todos os meus bens, não houvesse amor, nada disso aproveitaria. Então não é por ganância, não é por barganha, não é esperando nada em troca, mas é com amor. Espalhou, deu aos pobres, com que entendimento, com que sentimento, com que propósito? Deu para quem? Deu para quem tinha necessidade. Olha uma moda contrária à Bíblia lá nos Estados Unidos. Um determinado pregador de nome, muito bem conceituado a meus olhos, teologicamente falando, ele falou que nos Estados Unidos surgiu uma moda há uns anos atrás, que os crentes, os evangélicos, encontrassem o pregador mais próspero, mais rico que você conhecesse, e você colocar dinheiro no bolso dele, porque se você desse dinheiro para ele, ele já é rico, se você desse dinheiro para ele, você ia ficar rico também. Enquanto a Bíblia, ela diz o quê? Para fazer para quem está necessitando. Aí eu te digo uma coisa: a igreja mundial do poder de Deus do Valdemiro Santiago precisa? Uma igreja que tem só uma fazenda de 50 milhões de reais? A igreja tem necessidade. A Igreja Universal do Poder de Deus, cujo fundador e presidente Edir Macedo tem um patrimônio avaliado em aproximadamente 2 bilhões de reais, ele pessoalmente precisa. E por aí vai. Assembleia de Deus, onde nós temos alguns pastores, não todos, mas alguns pastores que chegam a ganhar 30 mil, 75 mil, 150 mil de salário por mês. Uma das igrejas maiores do Brasil, que tem um patrimônio gigantesco,
avaliada em milhões de reais. Aliás, essas igrejas, elas têm condição de fazer muito, mas muito mesmo, pela obra missionária. Não era para ver pessoas necessitadas de modo algum dentro dessas igrejas. São ricas, elas são milionárias. Não era para ver necessitado lá dentro. A obra missionária era para bombar, era para explodir nesses ministérios. Então é importante que a gente dê a quem de fato tem necessidade. E Deus, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Paulo sempre usando aqui a linguagem da agricultura. E aumentará o fruto da vossa justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que essa ação de ajudar, de contribuir com amor e com alegria, ele diz que é uma ação que manifesta a justiça do crente, que manifesta as obras de justiça, de amor e de justiça do crente. E para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Paulo está dizendo assim: em tudo vocês estão enriquecendo, o nome de vocês, a glória de Deus está enriquecendo sobre a vida de vocês. Ah, graças a Deus, meu Deus, as pessoas veem vocês como uma igreja cheia de amor. Em tudo vocês estão enriquecendo, absolutamente tudo. E mais, Paulo diz algo muito interessante, que por essa beneficência, essa coleta, essa ajuda que vocês estão dando, o nome de Deus é glorificado, se dão graças a Deus. Por quê? Porque sempre que alguém recebe uma ajuda da igreja, que veio de vocês, e veio para o caixa da igreja, e voltou como ajuda para alguém, aquela pessoa que recebe, dá graças a Deus. É isso que Paulo está falando. Isso está resultando em muitas graças a Deus. Cada campo missionário que é aberto, que as pessoas podem congregar fisicamente numa igreja séria, bíblica, no momento que aquelas pessoas acordarem e verem de onde elas saíram e aonde Deus colocou elas agora, elas também vão dar graças a Deus. E somos nós que estamos sustentando aquele campo, e somos nós que estamos ajudando a manter aquela obra, aquele trabalho. Somos nós que estamos ajudando a sustentar aqueles missionários que estão lá. Somos nós que estamos ajudando os pregadores daqui, os ministros daqui, a se deslocarem para ir para esses locais, a fazer o trabalho que tem que ser feito. E as pessoas que estão lá, ouvindo a mensagem, ouvindo o evangelho, sendo salvas, sendo resgatadas da opressão, do engano, estão dando graças a Deus. Então isso resulta não apenas em ajuda material para quem recebe, mas resulta também, irmão, em glorificação para o nosso Deus. Ou seja, minha simples atitude e ação de voluntariamente ajudar, contribuir com amor e com alegria, isso está suprindo a necessidade da igreja e está resultando também em graças a Deus. Por quê? Porque cada um de vocês que tem contribuído e ajudado, vocês que estão aqui, vocês que estão aí, nós aqui, os obreiros da causa, somos os primeiros que agradecemos a Deus por essas pessoas que têm sido usadas. Eu agradeço a Deus todo dia, irmão, por cada um de vocês que ajuda. Deus tem ouvido, graças a Deus, dos meus lábios e dos lábios de outros aqui, que me ajudam a conduzir esse trabalho. Graças a Deus pelos irmãos que contribuem, graças a Deus pelos irmãos que ajudam, graças a Deus pelo povo que Deus tem despertado, pelas pessoas que têm contribuído, cooperado, ajudado, sem a gente precisar estar pedindo, implorando, ameaçando, enforcando, sufocando, aperreando a pessoa, colocando um fardo pesado em cima dela, sem precisar disso, com amor, com alegria, com voluntariedade, entendendo, vendo a necessidade e a necessidade despertando nele o amor de fazer. Graças a Deus por isso. E a coisa é tão séria, a gente não briga com isso, porque eu sei que cada centavo que vocês dão para ajudar esse ministério, vocês aqui e vocês aí, vem de suor do seu rosto. Um certo dia um irmão mandou uma mensagem para mim: Pastor Jardel, pediu para a gente chorar no programa da rádio, na segunda, pediu para a gente chorar, porque ele estava com um imóvel lá, que era para alugar, e estava sem alugar e tal, enfim.
Aí depois, poucos dias, ele mandou: ô pastor, obrigado aí, vocês terem orado aí, Deus abençoou, eu consegui alugar um imóvel. Pastor, manda a conta do ministério aí que eu quero mandar uma oferta para a igreja, quando o imóvel já está sendo alugado. Foi o que eu falei para ele. Falei: irmão, faz o seguinte, seu imóvel estava por... Quem ouviu o programa ao vivo, ouviu eu falar isso. Já faz um tempinho já, alguns meses. Eu falei: faz o seguinte, seu imóvel estava por alugar, você deve estar com algumas coisas para resolver. Sei lá, sua esposa, seus filhos, não sei, alguma coisa de casa deve estar para resolver. Resolva logo suas coisas, coloque logo em ordem aí o que tem que ser colocado. Depois, quando o irmão organizar isso aí, estiver mais folgado, o irmão ajuda a igreja. Porque na igreja estava sobrando no caixa? Não. Porque tinha 1 milhão lá guardado e ninguém estava mexendo, tinha dinheiro sobrando? Não. Mas porque é o certo, é o correto. Nós não podemos, irmão, de maneira alguma incentivar as pessoas a tirar do pão dentro da casa dela para dar para a igreja. Isso, o irmão já está precisando de ajuda, mas não tirar dele. Não, Deus usa outro que está podendo no momento, dá quanto pode e vem. Aí pelo contrário, aquele irmão que está precisando vai ser ajudado. Mas eu lembro também do exemplo da irmã Marinete, lá do bairro do Henrique Jorge. Quando você for lá em Madalena, pode perguntar ao irmão Chico Alves. Irmão Chico Alves, irmã Socorro, congrega mais nós agora. Era obreiro lá na igreja. Irmã Marinete, pobrezinha, todo dia tinha que ir para a rua pedir ajuda para poder comer naquele dia. Começou a congregar com a gente, continuou indo para a rua pedir para poder comer. O marido doente, bem pobre mesmo. E aí a igreja pequena, também de irmãos simples, todo mês dava uma cesta boa para ela. Meu irmão, a igreja todo mês dava uma cesta boa para a irmã Marinete, não brinco. No primeiro culto que tinha, lá vem a irmã Marinete com a sacola trazendo 2 quilos de alimento ou 3, alguma coisa, para colocar lá, para poder fazer uma cesta para ajudar outro. Isso ficou marcado para mim. Eu já dei esse exemplo aqui 1 milhão de vezes, porque eu aprendi que para ajudar a obra de Deus é como João Batista disse: eu não preciso ter 10, basta eu ter 2. Me ajudar alguém que está precisando, eu não preciso ter muito, eu só preciso ter alguma coisa, eu posso dividir com ela. Mesmo jeito, para ajudar a igreja, a obra, um trabalho sério, eu não preciso ter muito. Um irmão outro dia, no meu canal, que é o canal que graças a Deus, Deus está abençoando muito, já está quase 60 mil inscritos. Um irmão falou assim: pastor, já pensou se cada irmão desse aqui desse R$1 por mês? Era 60 mil reais nos cofres do ministério. Os 60 mil inscritos do canal, manda o número da conta da igreja para mim. Manda o número da conta da igreja para mim. Os 60 mil irmãos, todo mês, cada um daquele irmão, sem precisar se apertar, sem precisar tirar da boca do filho, desse R$1. 60 mil reais entrando nos cofres da igreja. Aí, meu irmão, eu vou lhe dizer, que maravilha. Mas a gente sabe que não é assim, né, irmão? Inclusive a gente sabe que tem bastante pessoas inscritas no canal aí, que tem ódio de mim, mas é inscrito para não perder nada. Ontem mesmo tinha um descendo o rei no meu espinhaço. E o bom é que ele pegou o microfone e foi na igreja dele lá, né? Não vou falar nada aqui, eu estou sabendo disso aqui. O cara subiu lá, pegou o microfone, desceu, passou uma meia hora falando mal de mim, detonando. Todo dia que eu me levanto de manhã, eu tenho que ver um pastor no YouTube lá, falando isso, falando aquilo. Eu disse à pessoa que me contou: ele nem faz ideia que ele está fazendo propaganda do meu canal. Ele nem faz ideia que os irmãos vão sair lá e: ei, quem é esse pregador aí? Eu quero saber quem é esse pregador aí, me diga aí que eu quero assistir ele. E olha, vai ver que esse povo vai se converter. Ele continua falando aí, abençoado, continua descendo o rei aqui. Então, irmão, para fechar aqui, verso 12: porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, que eu acabei de falar, Quando a igreja se mobiliza a contribuir com amor e com alegria, não somente supre a necessidade da igreja, como resulta também muitas graças a Deus, visto como na prova dessa administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo,
e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Ou seja, está indo aqui, eles glorificam a Deus pela submissão que vocês estão tendo. Submissão quer dizer obediência, né? Estão submetendo, obedecendo, fazendo esse trabalho com amor, com alegria, essa contribuição com amor, com alegria. E também eles se alegram pela liberalidade de vocês, ou seja, o ato livre de doar, sem pressão e sem ser tomado sem avareza, com amor e com alegria. O que vocês estão fazendo por eles e para com todos, Paulo coloca aqui. Eles se alegram, glorificam a Deus pela submissão de vocês, confessa o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho nos orienta a isso, e pela liberalidade de todos vocês para com eles e para com todos. Ou seja, vocês são liberais para ajudar, tanto esses irmãos lá que estão sendo ajudados, como outros que estão sendo ajudados. Vocês fazem isso com liberalidade, isso, os irmãos estão muito felizes, está acontecendo. Então, pela oração por vós, tendo de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graça a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém. Então Paulo encerra aqui esse ponto, agradecendo àquela igreja, né, pelo que vocês estão fazendo, e dizendo que tem saudade, né, daqueles irmãos que são muito cheios de amor, de alegria, de amor, e louvando a Deus pela graça, né, pela ação dos irmãos de tanto amor e tanta misericórdia. Então, queridos, fechando aqui a mensagem de hoje, tá? Dessa maneira, dessa forma bíblica, que se parte o princípio da oferta. E eu não quero que você se escandalize por eu ter pregado isso aqui hoje. Não. Eu não quero que você me chame de hipócrita por ter pregado isso aqui hoje. Não pede dízimo, nem oferta, mas está pregando para estimular os irmãos a ofertar. Exatamente, é isso que eu estou fazendo. Não peço dízimo nem oferta, mas exatamente estou pregando para incentivar, estimular os irmãos a terem amor, alegria e voluntariedade para ajudar. E estou fazendo isso totalmente alicerçado na palavra de Deus, alicerçado, respaldado na Escritura Sagrada. Se Paulo pediu, eu também tenho o direito de pedir. Se Paulo falou, eu também tenho o direito de falar. Por quê? Porque nós aprendemos com ele. Paulo nos ensina, Paulo nos orienta, as cartas de Paulo. Então, estamos fazendo aquilo que aprendemos com o apóstolo Paulo. Então, que essa palavra, querido, possa sinceramente, de todo o coração, estimular cada um de nós que estamos aqui, e milhares e milhares e milhares dos que acompanham, que amam o nosso trabalho. Porque aí depois, quando você chegar em casa, liga esse vídeo, você vai ver que tem um montão assim, tem alguns assim, ó. Aí você acha que eu estou preocupado com quem fez isso? Irmão, eu completei 43 anos no ano passado, em maio, e eu estou envelhecendo, mas também estou amadurecendo. Eu estou aprendendo uma coisa: não se avança numa obra parando para dar ouvido a mimimi. Tem convicção bíblica do que você está fazendo, e fale quem quiser falar, e acabou. Então, meu irmão, fica aqui quem quer ficar, continua escrito acompanhando quem quer ficar, ninguém é forçado a nada. Mas se eu apresento verdades bíblicas de uma maneira, eu tenho um direito também de apresentar verdades bíblicas também das outras formas que elas são. Essa é uma delas, tá? Então a igreja precisa, tem necessidade, e há um princípio bíblico neotestamentário, também há exemplo do Antigo Testamento, de se ofertar, de se contribuir. Mas você não precisa ofertar e contribuir para ficar apertado. Não faça isso. Só dê o quanto você pode. Só faça o que você puder. Só dê quanto você quiser dar, quanto você deseja dar, e só dê quando você quiser dar e puder dar. Você não tem obrigação de todo culto trazer alguma coisa para colocar lá nas caixas que chamam de gasofilácio. Você nem quer dizer gasofilácio, vou até ler depois, pesquisar esse nome aí, né? É uma caixa de oferta, né, de contribuição. Você não tem necessidade de fazer. As igrejas que pedem pessoal vir na frente,
Os irmãos se obrigam a trazer qualquer coisa todo culto para poder não ficar em branco, porque os outros tá todo mundo vindo e tem que vir também. Aqui, antes mesmo da gente parar de pedir oferta, eu já tinha dito aos irmãos: irmão, olha, você não se preocupar em vir aqui na frente todo culto, não. Se você recebe dinheiro uma vez por mês e quer ajudar naquele dia que você recebe, você traz naquele dia, amém. Para se ninguém saber quanto você deu, nem nada disso. Você não tem que todo culto estar levantando para vir aqui, não. Do mesmo jeito é agora. Tem 3 caixas ali, tem uma lá atrás, né, perto da sala que vai para o banheiro, tem uma bem aí perto da entrada, né? Aí, essas 3 lá, e a outra lá, do outro lado. Você não precisa se preocupar em todo culto ter que ir lá colocar alguma coisa, porque alguém está vendo. Não tem ninguém olhando para isso aqui, não tem ninguém analisando isso aqui, olhando, vendo isso aqui, meu irmão. Então, sempre que você quiser fazer isso, faça com amor, com alegria. Do mesmo jeito, os irmãos que ajudam a gente pelo canal do YouTube, tá? Tem irmão que às vezes naquele mês não pode ajudar, e ele se preocupa em mandar uma mensagem: ô Davi, ô pastor, eu não pude ajudar esse mês, pastor, não pude ajudar por causa disso, daquilo. Você não precisa se preocupar, irmão. Você não precisa se preocupar de maneira alguma, meu querido. Eu não quero de maneira alguma, irmão, que essa obra seja um fardo para ninguém, que essa obra seja um peso para ninguém. Eu não quero de maneira alguma que você se veja pesado, enfadado, para poder estar ofertando para ajudar o nosso ministério. Não. Faça quando você puder, com quanto você puder, e pronto. E no dia que você não puder, não faça, por favor. E aqui também não tem esse negócio, tem igreja que você não dá o dízimo, né? Passar 3 meses sem dar o dízimo, depois você tem que dar os 3 meses do dízimo. Você sabia disso? É assim. Ah, irmão, está com 3 meses que eu não dou o dízimo, mas o pastor já está lá anotando lá, mais a tesoureira. Irmão está devendo 3 meses de dízimo, ele tem que pagar os 3 meses de dízimo. A dívida, como o Gilmar bem colocou um dia, é um imposto. É um imposto, acabou essa história. Por isso que eu vou dizer uma coisa aqui que causou uma polêmica doida aí. Doido, mas doido. Tem gente que ficou doido comigo. Eu sou a favor que se crie uma lei justa de cobrar imposto de igreja que cobra dízimo, porque dízimo é imposto dentro de igreja, é imposto. Se o cara não der 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele tem que pagar tudo, é obrigatório, é imposto. Então eu sou a favor de que se crie uma lei justa para se cobrar imposto dos dízimos, que é obrigatório, oferta, mas dos dízimos que são obrigatórios, eu sou a favor que tenha um imposto para isso. E esse imposto seja criado de uma forma justa. Como? Já criado o argumento, né? Como é que chama? O que eles escrevem para criar um imposto? Projeto de lei, já explicando para onde é que vai o dinheiro. Vamos supor, a igreja Missão de Fé, ela cobra imposto, é obrigatório lá o dízimo. Então entrou 100 mil reais de dízimo lá na igreja Missão de Fé, eles vão ter que pagar também 10% de imposto, que daria 10 mil reais. E lá no projeto de lei. E esses 10 mil reais que entra de imposto da igreja Missão de Fé, volta em benefício dos próprios membros da igreja Missão de Fé, que tem a renda per capita, ppp, mais ou menos por aí. Não é para ficar lá nos cofres do governo, não, porque o governo já tem muito. Não, é para voltar em benefício à própria igreja, de acordo, avaliar com a venda per capita, e aí tem uma fiscalização do governo para ver se está sendo cumprido. Isso seria mais do que justo. Ou então o pastor para de impor esse dízimo maldito, que só faz o mal e pressionar as pessoas, e deixa o povo ajudar voluntariamente como eles querem. Ok? Entendido? Amém, glória a Deus, né? Então quem vai pegar um envelope ungido esta noite, irmão? Nós fomos o monte ontem. Esse envelope está consagrado. Você coloque R$1.000 aqui dentro, que você vai receber 10 mil, tá bom? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você não precisa vender seu carro para dar na igreja. Você precisa dele. Não venda sua moto, sua casa, seu móvel dentro de casa. Não, você precisa dessas coisas, tá? Dê do que você ganha mensal, conforme você possa dar, combina com a tua esposa. Irmão, esse negócio de dízimo nas igrejas, de ofertas aí, essas votos que eles fazem, dá confusão dentro de casa. Tem casal brigando por isso. A mulher quer vender a geladeira, porque Deus falou com ela que ela tem que vender a geladeira, que é o Isaac dela dentro de casa, o duplex que ela comprou,
que ainda está pagando nas Americanas, mas tem que dar. E o marido está lá, mulher, tu é doida, tu vai dar o que pega. Aí o marido comprou aquela TV de 75 polegadas no Black Friday lá no Extra, de 6 mil reais. Aí não, Deus mandou dar minha TV de 75 polegadas. E a mulher, tu tá doido, homem. Foi Deus não, foi Deus. Então as pessoas ficam nervosas, que Deus vai mandar você dar sua televisão. Não, irmão. Deus não vai mandar você dar sua geladeira, não. O que Deus tem para dizer para nós nisso aí, está aqui na Bíblia. Falou hoje aqui, ó, transparentemente, tranquilamente, tá? É ouvir a voz de Deus no coração, seguir aquilo que Deus vai mostrando e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, ok? Vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa palavra. Procurei ser o mais simples e transparente possível, para ninguém aqui achar que a gente está enganando eles. Ser sincero e verdadeiro, Pai, à luz da Tua palavra, sem malícia, com verdade. E o meu desejo, Pai, o meu pedido ao Senhor essa noite, está escrito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Esses irmãos não precisam mostrar sua fé dando grandes quantias para a igreja, não. O meu pedido apenas é que o Senhor mova o coração de todos, Pai, aqui da sede, das congregações, Pajuçara, Madalena, os campos, os irmãos da congregação online, do canal do YouTube. O Senhor mova o coração de todos, de milhares, Pai, milhares de pessoas, para que cada um seja movido voluntariamente, conforme a condição deles, constantemente, eles possam ajudar conforme eles podem, conforme eles, o Senhor colocar o desejo no coração deles, a voluntariedade, a alegria, o amor, o prazer de ajudar. Em nome de Jesus faz isso. E eu peço ao Senhor, que o Senhor não deixe faltar nada para eles, supra as suas necessidades, multiplique, traga fartura, abundância, para que eles sempre possam ter cada vez mais fartura em suas casas e com o que acudir à tua obra que precisa. É isso que eu te peço. E que todo argumento contrário, críticas ao Pai, que nós possamos saber relevar essas coisas, porque existe aqueles do contra, sempre vão existir, mas nós estamos tranquilos quanto a isso. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, amém.